Você que está aí me assistindo do outro lado da tela, provavelmente você já leu em alguma rede social o seguinte comentário de algum rubro-negro escrevendo o seguinte: esse time do Felipe Luiz é muito pouco móvel, é muito engessado, tem que se mexer mais, tem que ter mais troca de posição, tem que ser mais parecido com aquele time do JJ. De repente, até você que está me assistindo agora pensa igual. Eu também acho muito legal o time que se move bastante, que troca de posições. É muito bom e, de fato, ajuda a confundir a marcação. Mas não é tão fácil assim quanto parece. Eu vou explicar por quê no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Vamos aqui seguindo nessa data FIFA, tentando trazer aqui análises de qualidade, conteúdo de qualidade para vocês, falando, obviamente, sobre esse Flamengo aí do Felipe Luiz, que está retomando os treinos, que vai trabalhar bastante para tentar voltar a elevar o nível das suas atuações, começando pelo Botafogo na semana que vem, depois tem Palmeiras, depois tem Racing, só jogo grande, só jogo pesado. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão da mobilidade do time. A gente ouve, a gente lê, a gente percebe que tem muita reclamação dos torcedores falando que esse time tem que ser mais móvel. Por que eu falei na introdução desse vídeo que não é tão simples assim quanto parece? O JJ conseguia fazer isso? Conseguia. O JJ é um baita de um técnico, né? A gente sabe disso. Mas aqui a gente precisa também contextualizar o seguinte: naquele momento, os adversários estavam muito menos prontos para conseguirem sair daquela pressão pós-perda muito forte do Flamengo. A pressão pós-perda era muito bem organizada pelo JJ. De fato, coletivamente, havia regras de ação ali que faziam a diferença. O time corria muito, se dedicava, mas tinha esse outro lado também dos adversários que não estavam preparados, não sabiam. Aquilo ali foi uma novidade, gente. Ninguém estava acostumado com aquilo. Então, o Flamengo perdia a bola e não sofria muito com o fato dos caras terem trocado de posições. Tá tudo meio bagunçado ali, porque o Flamengo ou roubava a bola em sequência, ou então porque o time conseguia obrigar o adversário a jogar essa bola para trás e tinha tempo para se reorganizar. Era, sim, um time muito organizado, a gente sabe muito bem disso, era um time coletivamente muito forte, volto a dizer, JJ é muito brabo. Outro time que troca muito de posição, que é talvez o melhor time do mundo hoje, é um dos melhores, é o PSG, atual campeão da Champions League, e a gente viu nessa última temporada agora que passou, na final, por exemplo, contra o Inter de Milão, 5-0, o Duê, ponta direita, ele vai lá para a ponta esquerda, se juntar com o Kvaratskhelia, aí os caras estão ali próximos, tem o Dembélé, e aí tem espaço para o Hakimi atacar do outro lado, e a mesma coisa acontece do outro lado, o Kvaratskhelia sai lá da esquerda, vai lá para a direita e se junta ali ao Duê, então tem essa movimentação muito intensa e isso confunde, obviamente, os adversários. Mas para chegar nesse nível de troca de posições sem sofrer defensivamente, não foi de uma hora para outra. Demorou um tempo. E por que eu estou insistindo nessa questão defensiva em relação às trocas de posições? Porque quando você troca muito de posição, você bagunça muito. Se não tiver muito coordenado, pode dar ruim. Eu vou mostrar para vocês agora dois vídeos de jogos recentes do Flamengo em que não houve a famosa permuta, como a gente fala aqui na análise de desempenho. A gente gosta de falar difícil aqui no Tactiquez, né? É troca, né? Quando um jogador sai da posição dele, o companheiro, o amiguinho, tem que fazer a dele, né? Faz a minha. Já falou isso na pelada alguma vez, né? Faz a minha aqui, né? Então, o famoso faz a minha, né? Cobra aqui o meu espaço momentaneamente, que daqui a pouco eu vou voltar aqui para a minha posição. Em alguns momentos não acontece no Flamengo. É algo que o Felipe pode pensar em corrigir, ajeitar, melhorar. A gente vê que há essa lacuna em alguns momentos. Eu vou mostrar agora para vocês dois vídeos que comprovam que isso é algo que pode sim ser melhorado pelo Felipe. Então, olha só. Jogo contra o Internacional, o Samuel Lino vai se deslocar lá da esquerda para tentar fazer uma pressão pós-perda, vai andar para frente aqui no corredor central. E aí o Inter consegue tirar a bola da zona de pressão, leva lá para o lado esquerdo, e aí o Arrasca era o cara que deveria fazer ali a do Lino, se deslocar um pouquinho mais para a esquerda para não deixar o espaço às costas. E aí o que acontece? O Inter traz essa bola de fora para dentro, olha o espaço ali nas costas do Arrasca como é que ficou, tá? O Inter traz essa bola rápido de fora para dentro, tem o passe corredor central, o Arrasca opta, né, por não cobrir lá aquele espaço que o Lino deixou, fecha aqui no corredor central, o Inter varia corredor e consegue progredir com bastante liberdade. Então esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, jogo contra o Corinthians, jogo recente contra o Corinthians. O que aconteceu foi o seguinte: o Carrascal, que estava marcando pelo lado direito, né, fazendo aquele falso ponta pelo lado direito e marcando pelo lado direito naquela segunda linha de 4-4-2 do Flamengo em organização defensiva, em bloco médio e bloco baixo,
ele foi lá pro lado esquerdo por conta de um escanteio. Na hora do escanteio, o Carrascal tinha que defender o primeiro pau. Então, como o escanteio foi pelo lado direito ofensivo do Corinthians, lado esquerdo defensivo do Flamengo, o Carrascal foi lá pro lado esquerdo, porque para defender o primeiro pau ele tem que estar lá, né? Então, a jogada progrediu e aí ninguém fez a do Carrascal na hora que o Corinthians continuou com a bola, porque o escanteio foi batido, o Flamengo conseguiu afastar e o Corinthians levou essa bola lá pro seu campo para começar o ataque, para se reorganizar. E aí aconteceu isso aqui, ó, tá? O Ranieri com muita liberdade, o Carrascal tá aparecendo aqui agora, tá vendo? Ele tá fazendo aquele movimento em diagonal lá do lado esquerdo do Flamengo até o lado direito, e o De La Cruz não foi, o Arrasca não foi, enfim, ninguém foi. E o Ranieri recebe essa bola aqui com muita liberdade, olha só. Domina, olha, para, pensa. E aí o que a gente está vendo agora? O Carrascal se aproximando do Ranieri. Mas ninguém fez a dele. Ele que teve que se deslocar lá de trás da esquerda até chegar no Ranieri, que era o encaixe dele. Só que como ninguém se aproximou, ninguém fez ali o encaixe do Carrascal momentaneamente. E o Carrascal também saiu lá de trás para tentar encaixar no Ranieri. O Ranieri teve essa liberdade que eu já mostrei para vocês. Já ajeitou a bola aqui, vai fazer um lançamento e vai achar o Mateuzinho bastante livre aqui, só acho que o Mateuzinho vai errar esse chute. Então faltam em alguns momentos, sim, nesse time do Felipe, algumas permutas. Eu vou agora mostrar para vocês isso também um pouquinho melhor no campinho, mas antes de mostrar o campinho, eu preciso falar duas coisas muito importantes com vocês. Primeiro, deixa o like aí, não esquece de deixar o like não, que é muito importante. Inscrição também aqui no canal, ajuda o nosso trabalho. Hypa, comenta e compartilha também. Compartilhamento é muito importante. Quando você compartilha, você dá um recado pro YouTube. Olha, esse conteúdo é bom, precisa chegar para mais gente. Então o YouTube vai e espalha para mais gente, recomenda para mais gente. E o outro assunto, o outro recado que eu tenho que passar para vocês é, assim, seríssimo, seríssimo. Gente, segunda-feira que vem, a partir das 7h30, dia 13 de outubro, começa a jornada Inteligência Artificial da Hashtag. Começa segunda-feira, vai até quinta-feira da semana que vem, do dia 13 ao dia 16 de outubro. O que é a jornada Inteligência Artificial da Hashtag? Um curso totalmente gratuito, vou repetir, totalmente gratuito, que você vai aprender tudo sobre as principais IAs aí do mercado. Tem o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Gama, tem uma série de inteligências artificiais. Você não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio. Você vai chegar lá cru, sem saber nada de inteligência artificial e você vai aprender tudo com a turma lá da Hashtag, que tem cursos muito didáticos, tudo é feito passo a passo. Então, não perde essa oportunidade, porque é claro que você saber tudo sobre inteligência artificial vai te capacitar para ser um profissional muito melhor. Enquanto a IA está fazendo trabalhos repetitivos, obviamente vai sobrar tempo para você fazer outras tarefas e se tornar mais produtivo. E é óbvio que isso vai fazer você se destacar na sua empresa, conseguir uma promoção. Então, não perde essa oportunidade. É um presente aqui do canal Falando de Tática para vocês que estão aqui assistindo o nosso conteúdo. Então, o QR Code está na tela, garanta já a sua vaga. As vagas são limitadas, então não perde tempo, garanta logo. Se você não conseguir escanear o QR Code porque está assistindo esse vídeo no seu celular, é só você entrar aqui na descrição do vídeo, tem o link, tem também no primeiro comentário fixado. Vamos então para o campinho, que eu vou terminar de arrematar esse assunto, vocês vão entender um pouquinho melhor essa história das trocas e das permutas. Então, vocês estão vendo aí o Flamengo no 4-2-3-1, não precisa se prender tanto aqui à escalação, tá? Tô colocando essa escalação recente aí com o Carrascal, com o Saul, enfim, mas isso não é tão importante aqui no momento, tá? Como é que esse time se organiza ofensivamente? Como é que o Flamengo começa as suas construções? 3-2-5, né? Começa ali com a saída de 3, normalmente com o Alexandro fazendo ali essa saída com os dois zagueiros, os dois volantes ali no duplo pivô, aquela estrutura que a gente já conhece, né? Ponta esquerda aberto, lateral direito aberto do outro lado, o Carrascal mais por dentro ali com a Arrascaeta próximos do Pedro. Então essa é a estrutura de primeira fase de construção e muitas vezes até de progressão também o Flamengo mantém essa estrutura, tá? Quando o Flamengo sobe o bloco para poder pressionar o adversário vai bater tiro de meta, qual é a estrutura? Essa aqui, 4-2-4, você tem ali a última linha, os dois volantes mais adiantados, o Lino marca o lateral de um lado, o Carrascal marca o outro lateral do outro, Pedro e Arrascaeta nos zagueiros, normalmente é assim, tem algumas variações, mas isso aqui é a estrutura de bloco alto. O Flamengo é um time muito estruturado, né? Muito organizado, e isso é muito bom, na verdade. Então, estou mostrando aqui para vocês quais são as estruturas do Flamengo, tá? Agora a gente vai ver o Flamengo defendendo em bloco médio e bloco baixo. 4-4-2, Lino pela esquerda, Carrascal pela direita, os dois volantes, Arrascaeta e Pedro, ok? Perfeito? E quando o time está entrando de último terço? Quando o time está entrando de último terço, a estrutura é parecida com 3-2-5, mas ela se bagunça um pouco mais, né? Porque o jogo é dinâmico, né? Campinho não retrata 100% do que é um jogo de futebol, com as peças se mexendo, com todo o dinamismo que existe numa partida de futebol. Então já adiantei um pouquinho mais aqui o Alexandro, o Saul está um pouquinho à frente do Jorginho, a gente vê o Saul avançar um pouquinho mais, então fica um pouquinho mais bagunçado, como vocês estão vendo aí. Quando o Varela avança,
recebe um passe ali na profundidade. A gente sabe que o Varela tem essa liberdade de atacar aqui a linha de fundo. O que acontece? Quando o Flamengo não consegue terminar a jogada aqui, quando não ganha o escanteio, quando não finaliza essa bola ou para fora, então faz um gol, e o adversário consegue roubar a bola e consegue uma transição, é muito comum a gente ver o time fazer essa troca aqui momentânea, tá? Só que não é o Flamengo em organização defensiva. O time tá correndo para trás ainda, e aí o Jorginho já busca ocupar o lugar do Ortiz, o Ortiz cobre o Varela, o Flamengo faz essa linha de 4 aí, que não necessariamente fica tão alinhadinha como vocês estão vendo aí. O Saúl também tenta correr para trás o mais rápido possível, enquanto o Varela não voltou, o Ortiz cobre ali o espaço, o Carrascal também vai voltando, e depois que o time consegue se ajeitar, consegue jogar a bola para fora, ou consegue obrigar o adversário a trocar passe e fazer passe para trás, o time se organiza de novo no 4-4-2. Quando acontece, por exemplo, do Varela atacar muito espaço, essa troca aqui, ela tende a funcionar bem, até porque isso aqui é algo mais básico. Por exemplo, no PSG a gente vê isso também acontecer de forma muito fluida. Esse tipo de troca ele é mais simples e acontece com muita frequência no futebol. Não é tão complexo assim. Então eu quero mostrar para vocês um outro contexto, que é esse aqui, ó. Você tem o Carrascal aqui mais pela direita, o Arrascaeta mais pela esquerda, os dois ali mais pelo corredor central, mas o Carrascal um pouquinho mais à direita e o Arrasca mais à esquerda. Digamos que eles trocaram de posição aqui. Houve essa troca aqui, o Carrascal foi para a esquerda e o Arrascaeta para a direita. O que é que tem que acontecer quando o time perde a bola? O Arrascaeta tem que vir fazer do Carrascal momentaneamente. E depois eles trocam e o Arrascaeta volta ali, está no papel dele ao lado do Pedro, e o Carrascal fazendo aqui o lado direito. Só que como eu já mostrei para vocês nas imagens, isso não acontece de forma tão fluida. Isso ainda precisa de mais ajuste. Então, time móvel é muito bom, é muito lindo na teoria, mas na prática, se as trocas não estiverem funcionando de forma muito orgânica, muito bem coordenada, pode dar ruim. Como vocês sabem muito bem, o Felipe Luiz é um treinador que odeia deixar o time dele vulnerável defensivamente. Então, até por isso, ele busca manter mais a estrutura para poder a transição defensiva dele ser um pouquinho menos complexa, um pouquinho menos rebuscada, ser um pouquinho mais simples, para que ela seja assim mais eficiente. Talvez num outro momento do trabalho do Felipe, mais à frente, no ano que vem, a gente espera que o Felipe possa ganhar títulos, possa ficar no Flamengo, possa dar seguimento a esse bom trabalho que ele faz. Talvez no ano que vem a gente possa ver um time mais móvel. É um segundo passo, na minha visão, esse é um segundo passo de um trabalho que precisa amadurecer, e que esse tipo de troca tão fluida, tão coordenada, e que você mexe muito as peças e mesmo assim não sofre uma transição defensiva, ela é algo mais rebuscado sim. Ah, Rafa, mas que o JJ deu certo muito rápido, ele conseguiu em pouco tempo fazer isso funcionar. Gente, o que eu falei lá no início do vídeo, os adversários não estavam prontos para aquela pressão pós-perda do Flamengo, então o Flamengo muitas vezes nem precisava se organizar, porque já tomava a bola muito rápido, então não tinha esse trabalho de estruturar ali um 4-4-2, por exemplo, em bloco médio, bloco baixo, porque a pressão pós-perda era tão feroz e os adversários estavam tão pouco preparados para aquilo que não precisava estruturar. E além disso, o JJ é um baita no treinador, então ele sabe fazer aquilo ali mais rápido, experiência dele. O Felipe não tem essa cancha toda. Então a gente imagina que o Felipe possa dar esse passo no futuro breve, quem sabe. E vamos torcer para que dê certo, obviamente. Agradeço mais uma vez pela audiência aqui, pelo carinho com o trabalho. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui. Saudações.